Graça e paz a todos, mais um Discipulando, estamos indo para o Discipulando 43 e hoje entrando no capítulo 11 de Mateus, ainda seguindo o Evangelho de São Mateus. Mais uma vez, palavras de Jesus, palavras fortes, palavras que vão fazer você pensar. Eu quero deixar claro aqui para você que está seguindo o Discipulando, que essas palavras, esses ensinamentos, na verdade, nada mais são do que a leitura do próprio Evangelho, porque nós estamos lendo o próprio Evangelho aqui, e eu estou explicando o que está aqui, ou seja, eu não estou enfiando coisas que não existem aqui no meio, que geralmente nós não temos essa prática de ler o Evangelho, entender o que está sendo dito aqui, para ter mudança de vida. Normalmente a vida de um cristão é frequentar um culto, escutar o que o pastor fala e viver daquele tipo de fé. Mas na verdade o que a palavra nos ensina é que nós venhamos ter fé através da palavra, ou seja, da leitura da palavra. E eu quero ler para vocês o que está aqui, que vocês não se escandalizem como vai estar escrito aqui. Capítulo 11 de São Mateus, versículo 1 diz assim: Quando acabou de instruir os 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. O João Batista, ao ouvir na prisão, ele estava preso, que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar um outro tal de Messias? E Jesus respondeu: Voltem e falem para João o que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, as boas novas do reino de Deus são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Isso aqui está até o versículo 6, agora eu quero ler aqui no 16. Jesus disse: Ao que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas na praça gritando umas às outras: Nós tocamos flautas, mas vocês não dançam. Cantamos uma música, mas vocês não se entristecem. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, ou seja, veio Jesus, que come e bebe, e dizem: aí está um comilão e um beberrão, amigo de publicano e de pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que as acompanham. Aí agora começa a ficar difícil para todos nós cristãos. Nós sabemos que a salvação não são mediante as obras, a salvação é mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus, não vem de nós, para que nós não nos gloriássemos das boas obras. Mesmo porque na sequência diz que até as boas obras foi o próprio Cristo que preparou para que a gente pudesse fazê-las. Acontece que aqui Jesus começa dizendo que ele estava instruindo os discípulos, ou seja, já vem uma direção de Deus para a nossa vida, nós precisamos ser instruídos por Jesus. O João Batista, que foi o mesmo que batizou Jesus, abriu os caminhos para Jesus, estava preso devido a anunciar as boas novas e ficou sabendo dos sinais, prodígios e maravilhas que estavam acontecendo por toda a região. E mandou os seus discípulos, porque ele tinha pessoas que acompanhavam ele. Você sempre tem alguém que acompanha você, sempre tem alguém que bate com as suas ideias. Isso é bom porque você começa a agir em conjunto, então o poder da ação de Deus ainda é maior. E aí ele manda os discípulos ir lá falar para Jesus: Ô Jesus, é você mesmo que é o Messias? Ou a gente tem que esperar outra pessoa? Acontece que aqui Jesus fala o seguinte: Jesus poderia responder para ele: não, fala que sou eu, pode falar para ele ficar tranquilo, não tem que mais. Mas olha só o que Jesus disse: voltem lá e falem para ele o que vocês estão vendo e ouvindo aqui. Aí tem um grande problema, porque a maioria de nós, muitas vezes estamos vendo coisas erradas, ouvindo coisas erradas. Eu ouço isso direto de pessoas: nossa, eu vejo um monte de coisa que eu não concordo, mas eu não posso olhar para isso. E aqui o Evangelho nos ensina a não agir dessa forma. Aqui o Evangelho nos ensina Jesus dizendo o seguinte: vai lá e conta para ele o que vocês estão vendo e ouvindo. Ó, o cego anda, o cego enxerga, o paralítico anda, tudo que o morto ressuscita.
Ou seja, Jesus apresentou o que para eles? As obras. Isso me leva aonde? Isso me leva lá em Tiago capítulo 2, versículo 12, que diz que a fé sem obras ela é morta. Porque é muito fácil hoje em dia para a nossa geração de cristãos dizer, eu acredito em Jesus. Tá, e o que você tem feito? Não, nada. É porque a salvação é pela fé, não é por obras. Sim, as obras são resultados daquele que tem fé. É muito louco isso. Porque, na verdade, é impossível você ter alguém que produz frutos dentro de você. É impossível você estar ligado à videira verdadeira e não produzir frutos. Tanto que Jesus disse, aquele que estiver ligado em mim e não gerar frutos, esse será cortado e lançado fora. Aí Jesus fala tudo isso, os discípulos de João Batista veem todas aquelas maravilhas, vão contar para ele que realmente era o Messias. Só que aí Jesus não se contenta e faz o seguinte, compara essa geração, ou seja, os crentes de hoje, os evangélicos, os católicos, compara todos aqueles que dizem que acreditam em Jesus no seguinte, como crianças. Olha que coisa interessante, como crianças que falam as coisas sem pensar. E diz o seguinte aqui no versículo 18, pois João fazia tudo certinho, jejuava, não bebia vinho, né? Entre aspas, na visão de muitos, né? Não pode beber, não pode fazer nada, porque é pecado, etc e tal. E os caras chamou o cara de endemoniado, tava até preso lá. Aí Jesus bebia, comia, fazia tudo como uma pessoa normal. E andava com pecadores, com publicanos, e também não prestava, crucificaram Jesus. E aí o Jesus diz o seguinte, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que acompanham a pessoa. Então, a pergunta é, estamos sendo sábios realmente diante de Jesus? Porque se você crê em Jesus, se você acredita em Cristo, tem que gerar frutos. Você vai gerar frutos, porque você está plantado num solo fértil. Acontece que está sendo resumido o evangelho na frequência dentro de um templo. Eu vou para a igreja, eu estou fazendo a obra de Deus. Eu já presenciei fotos no Facebook, pessoas postando foto com a Bíblia na mão, indo fazer a obra. Ir para a igreja, escutar a palavra e fazer a obra. Não onde isso? Isso é a maior insanidade, a maior loucura do mundo. Porque a obra é feita fora das paredes, não dentro. As paredes são lugares de autocomodismo, de egocentrismo, porque Jesus disse, ide pregar o evangelho, não falou vinde sentar e escutar, mas nada mais gostoso do que você ir para uma igreja, sentar numa cadeirinha confortável, de preferência se tiver um ar-condicionado, aí você dá o seu dinheiro ali, porque é muito mais fácil do que você ir no mercado para comprar comida e levar para casa de um necessitado, é muito mais fácil do que você pegar alguém doente, que precisa fazer um exame, pôr no seu carro, levar, pagar o exame, é muito mais fácil você dar o seu dinheiro ali, e estamos numa geração como crianças, porque criança quer o quê? Tudo facinho. Criança chora, esperneia, o pai vai lá e dá, não é assim? E essa é a geração de cristão que Jesus comparou a gente. Só que as direções estão aqui. Primeiro, instruir os discípulos, ou seja, este momento é um momento de instrução, por mais duras que sejam essas palavras, porque provavelmente 90% de vocês que vão estar assistindo esse vídeo, vai olhar para esse vídeo e vai falar, realmente eu pratico essas coisas aí, nem quero ouvir o que esse cara tá falando, sai fora, esse cara é doido, onde já se viu? Mas não sou eu, querido, é o evangelho. Eu gostaria muito de ficar dentro da igreja pedindo dízimo, aí juntando um monte de dinheiro, construindo um prédio bonito, com piso bom, com cadeira boa, com ar-condicionado, encher de gente esse lugar e ficar pregando minha vida inteira para crente, de preferência recebendo um bom salário e tendo uma vida bem abençoada nas custas de todos os fiéis que ali entregam o seu dinheiro. Seria maravilhoso para mim. Não há nada melhor do que isso. Imagina que bom, não ter que trabalhar, não ter que nada, só fica cuidando de igreja, vou para lá e tal. E aí? E a obra fica na onde? Ah não, mas eu envio um missionário de vez em quando. A palavra é ide. Ele não mandou você mandar alguém, ele mandou você falar, ele mandou você fazer. Por isso, a minha visão do evangelho não é a visão como a da maioria. Infelizmente, eu sofro e passo tudo aquilo que Jesus passava, porque Jesus pregava contra tudo que esses fariseus ensinavam, ensinava todas as coisas diferentes do que o fariseu ensinava. Inclusive, foi até por isso que ele foi crucificado, porque ele foi contra toda a tradição judaica ali. Jesus ele veio
para cumprir a lei, cumpriu no nosso lugar, levou um fardo insuportável, impossível, que era para mim e você cumprir. E os fariseus ficavam loucos porque quando eles lavavam as mãozinhas para comer, Jesus comia com a mão suja. Enquanto todo mundo estava no sábado lá deitado ou não podia fazer nada, Jesus estava curando no sábado. Então Jesus andava conforme a direção do Pai dele, não conforme direções às regras humanas. Tanto que ele disse que o quê? Esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ou seja, essas palavras que eu estou dizendo aqui, não é porque eu estou querendo ir contra o Evangelho. É pelo contrário, é que a tradição nos ensinou a ter uma vida que é fora do Evangelho. Hoje, frequentar uma igreja, fazer a obra de Deus. E se você pratica isso na sua vida, eu sinto muito lhe dizer. A obra de Deus é muito além do que entrar dentro de 4 paredes 1, 2 vezes por semana e dar o seu dinheiro lá. A obra de Deus é na sua essência, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, as pessoas que você encontra, o evangelho que você proclama, os necessitados que você ajuda, as pessoas quando você anuncia o evangelho como eu estou fazendo agora, que vai fazer elas enxergar o que Jesus fazia, o cego enxergar. E agora, se você ouvir essas palavras, as suas escamas vão cair como a de Paulo e você vai começar a enxergar coisas que você não quer. Você vai começar a caminhar se você não caminha, porque se você realmente quiser ser homem na fé, emancipado na fé, você vai ter que parar de ficar frequentando um quadradinho, achando que é obra de Deus, e voltar para o evangelho, ler a palavra e praticar os ensinamentos de Jesus. E é isso que eu desejo para a sua vida, porque se o mundo dos evangélicos estivessem assim, dos católicos estivessem assim, o mundo estaria transformado, porque a igreja, que somos nós, um conjunto de pessoas, tem o poder de mudar o mundo. Mas infelizmente o reino está dividido, cada um luta pela sua placa, pelo seu pastor, e Jesus é deixado de lado como se fosse apenas um símbolo ali do cristianismo, mas não é o centro das nossas vidas. E esse é o Discipulando 43, eu sei que palavras duras, não se esqueça que em João 6,60, Jesus também disse umas palavras duras e muitos abandonaram Jesus e disse assim, duras são as suas palavras, nós estamos indo embora, não vamos mais te seguir. E Jesus olhou para os 12 e falou, e aí, vocês também querem ir? E eles falaram, não, só tu tem palavras de vida eterna. E o que eu tenho para te dizer hoje, qual dos discípulos você vai ser, o que abandona Jesus? Ou que vai seguir Jesus e falar, só tu tem palavras de vida eterna? Analise muito bem, seja instruído pelo Evangelho e comece a fazer as boas obras de Deus, porque delas, como Jesus disse aqui, a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Se você está sem obras, meu amigo, infelizmente a tua fé está morta e você está na direção totalmente errada. Pode até parecer que está correto, você está andando com a multidão, mas não se esqueça que aquela multidão que comeu pães e peixes, ela comeu pão e peixe, você não sabe o nome de nenhum, mas os discípulos de verdade estavam do lado de Jesus. Não se esqueça que os que andam do lado de Jesus são aqueles que recebem mais, que têm mais intimidade, são aqueles que veem mais coisas, são aqueles que estão mais próximos, são aqueles que vão receber mais da parte de Deus. Esse é o nosso Discipulando, como eu termino todos os vídeos. Nunca se esqueça, Jesus te ama e fique com Deus. Até o próximo Discipulando.